Bom dia mais uma vez. Estou aqui dia 26 domingo de abril de 2020. Queria dar uma pequena palavra para vocês em relação a tudo que está acontecendo. Eu lembrei do personagem bíblico chamado Daniel. Daniel trabalhava no governo do rei Dario. O governo do rei Dario, ele era responsável das finanças do próprio governo Dario. E queria ler aqui a parte do Daniel, capítulo 6, eu tenho que ler para vocês, que fala por que Daniel foi lançado na cova dos leões. A integridade do caráter de Daniel nas tarefas de confiada já era notória entre as principais lideranças do reino. Mas eu vou ler o Daniel, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino e 120 sátrapas que estiveram por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais desses sátrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, o rei pensava em estabelecê-lo sobre o reino. Então, o convite recebido por Dario não foi por acaso. Aqueles que desejam oportunidades de realizações, mas não demonstram competência naquilo que fazem. Convites para grandes empreendimentos são feitos apenas daqueles que alcançam alto nível de confiança para a sua execução. A atitude de Dario é uma lição para atuar líderes no que diz respeito de delegar. Ninguém consegue presidir sozinho e alcançar progresso e sucesso em seu governo, gestão e administração. Delegar é preciso, mas conforme observamos nesse texto, não se delegam grandes responsabilidades a qualquer pessoa. Daniel não apenas cumpriu a missão lhe confiada, mas fez com o espírito excelente, com qualidade, com dedicação, como quem serve ao Senhor e não a homens, destacando dessa maneira entre os demais. Então, tudo que é colocado nas nossas mãos, nós temos que fazer como se fosse para Deus, não para agradar A, B, C, D ou E. Aí começa a inveja sobre Daniel. Nesse mesmo capítulo de Daniel 6, lá no versículo 4 e 5, diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, desses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eu lembro que um filósofo e escritor chamado Olavo de Carvalho, ele afirma que a inveja é o mais estimulado do sentimento humano, não só por ser o mais desprezível, mas porque se compõe em essência de um conflito insolúvel entre a aversão a si mesmo e o anseio da autovalorização. A inveja, meu irmão, é o único sentimento que se alimenta da sua própria ocultação. É terrível quando uma pessoa ela sofre a inveja. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu lembro que lá que está escrito em Provérbios, capítulo 14, na parte B do versículo 30. Ela é a podridão dos ossos, porque o invejoso é aquele que se entristece para em seguida arder de ciúme das conquistas dos méritos alheios. Ele queria estar, ser e receber o que temos recebido, mas como não consegue, alimenta silenciosamente esse sentimento nefasto,
transformando em seguida em ações contra a nossa vida e realizações. No trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, até na família, em todos os lugares, aos invejosos e os vitimados pela inveja. Basta que nos destaquemos em algo, os invejosos logo se assanham, para depois se rebelarem. Ele não consegue ficar oculto, nem ocultar seus sentimentos por tanto tempo. Ele acaba atraído por si mesmo. Você já foi vítima de inveja de alguém? Eu já fui. Muitas. Se já realizaste grandes e excelentes feitos, e de alguma forma se destacaste em algum contexto, com certeza o olhar e a mente do invejoso já se fulminaram vivos. Não se preocupe com o invejoso e continue realizando com excelência o que chegou às mãos para realizar. Tudo que for colocado em suas mãos, faça o melhor para Deus. Dá o seu melhor. Dá o seu conhecimento. Dá a sua vontade, a sua força, a sua determinação. Faça o melhor como se estivesse fazendo para Deus. Não se preocupa quem está olhando A, B, C, D ou E. Mas Deus, aos olhos de Deus, Ele está todo sobre a face da terra. Os invejosos em seus planos malignos é covarde. Porque ele é tremendo, gente. Lá no versículo 6 ao versículo 9 desse mesmo capítulo de Daniel 6, versículo 6 ao versículo 9, diz assim: Então este presidente sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: Ó rei, Dario vive para sempre. Todos os presidentes do reino, e prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não achie o rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei do medo e dispersa, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Gente, todo invejoso é um covarde. Todo invejoso é um covarde, um traidor, um inimigo disfarçado. Eles geralmente elaboram planos para atingir aquele que é objeto de sua inveja. Com Daniel não foi diferente e nem o será conosco. Não são poucos, assim acredito, dentre aqueles que já foram atingidos por invejosos covardes, eu mesmo teria mais de uma experiência para relatar. É provável que algum invejoso esteja armando algo contra você, elaborando um plano para destruir sua carreira profissional ou ministerial, lutando com todas as forças para impedir a tua ascensão, o seu crescimento. Para pavor de frustração e desespero dele, ninguém pode impedir os planos de Deus na tua vida e na minha vida. Mesmo que venhamos a sofrer, por fim, a vontade de Deus se realizará plenamente em nós e por nós, para o louvor e a glória do nome do Senhor. A covardia de alguns invejosos servirá de testemunho, experiência em sua vida, para outros e para as novas e futuras gerações. Se mantenha firme com o caráter cristão, lhe outorgado pela palavra no poder do Espírito. Infelizmente, há nas empresas e nas igrejas líderes que se deixam levar pelo conselho dos invejosos, que não pensam antes de agir, que sucumbem diante dos bajuladores. Sim, geralmente os invejosos são também grandes bajuladores do seu chefe. O pior é que tem chefes profissionais e eclesiásticos que adoram uma bajulação.
Tal realidade acaba provocando juízo e decisões e ações precipitadas por parte do líder. Se algum líder já errou, seguindo o conselho do maldoso de algum assessor ou delegado mal intencionado, que buscava o mal de um companheiro, seu bem-sucedido. Espero que já tenha aprendido a lição e que não repita o erro. Para que não venha a sofrer com a injustiça cometida, a postura de Daniel diante da covardia dos invejosos. Então nós vamos ver aqui, no versículo 10 ao versículo 15, fala sobre a postura de Daniel diante da covardia dos invejosos. Diz assim, do versículo 10 ao versículo 15. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janela aberta da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real. Lhes disseram, não assinaste o intermédio que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não assim, ó rei, foste lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, estas palavras é certa, segundo a lei do Medo e dos Persas, que esse não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, este Daniel, que é dos destilados de Judá, não faz da casa de si, ó rei, nem o interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, o que é a lei do medo e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione que se pode mudar. Gente, repito, existe que não há como ser próspero nas realizações e não ser invejado. A grande questão é como vamos lidar com a inveja e os invejosos. Daniel respondeu aos covardes invejosos e à equivocada resolução do rei com oração. Ele não relativizou os seus valores morais e espirituais. Há crentes que negociam valores morais e espirituais para alcançar ou se manter em altas posições. E estão dispostos a vender a própria alma ao diabo por isso. Conheço muitos perderam o temor de Deus. Estão enfeitiçados e dominados por sua intensa louca e vaidade. Eles querem poder, querem cargo, querem trono, prestígio e reconhecimento a todo custo. Mas Daniel não buscou tais coisas. Elas viriam na sua direção na medida em que se mantinha fiel a Deus e trabalhava com excelência. Quando conquistou altos patamares de confiança e autoridade, no reino, Daniel também não se apegou a essas coisas. Não havia nele nada importante do que a sua comunhão com o seu Deus. Ouvi um líder conhecido nacionalmente, embriagado por cargos de posições, que o poder não se conquista, se toma. De fato, a ação de tal líder e tantos outros embriagados pelo poder, ela equivale tudo para se manter e para se tornar e para se tomar poder, e o Senhor tem misericórdia desse. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso povo. Deve nos chamar também a atenção o fato de que as atividades políticas e administrativas de Daniel não lhe roubaram seu tempo de oração, de intimidade com o Pai Celestial. Nossas atuais ocupações profissionais ou eclesiásticas têm nos afastado da oração? Se a resposta for positiva, devemos rever urgentemente as nossas prioridades. Aí eu lembro lá no livro de Lucas,
capítulo 10, versículo 38 a 41, marquei até a página, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentava aos pés do Senhor. Eu vi-lhe os ensinamentos. Marta agitava de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa que a minha irmã estivesse deitada, que eu fique a servir sozinha? Ordena depois que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e se preocupa com muita coisa. Gente, há muita gente se preocupando com tanta coisa, ao invés de, aos pés de Jesus, orar, buscar a face do Senhor, porque a maior posição do universo está aos pés de Cristo. Porque sem Ele nada somos. Nós precisamos estar aos pés do Senhor para que pedirmos a Ele sabedoria, discernimento, para que nós possamos ter uma vida próspera, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia. Então, agora o próprio Daniel, devido a essa situação, os presidentes, governadores, sábios foram ao rei e colocaram Daniel na cova dos leões. Aí vou ler a partir de versículo 16 ao 24. Nós vamos ver aqui. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele se livre. Daniel, ele tinha comunhão com Deus. O rei Dario gostava de Daniel, e ele disse com as suas palavras: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele se livre. Foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Sentou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer em sua presença instrumentos de música, e fugiu desse sono. Pela manhã, rompendo o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou para Daniel com voz triste, disse ao rei, disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ei a cara do teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem possível livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou dele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham usado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram dele, e esmigalharam todos os ossos. Deus permite que soframos temporariamente com as ações dos covardes invejosos. Daniel escapou, nem tão pouco nós escapamos de nossas covas de leões. Na realidade, há um grupo de leões dentro da cova e outros que ficam fora da cova, torcendo por nossa destruição e falência. Deus trata esses dois grupos. Por uma intervenção divina na história, os leões de dentro da cova não tocaram em Daniel. O instinto animal dele foi neutralizado, de maneira que Daniel ficou intacto. Mensageiros de Deus fecharam a boca dos leões. Covas de leões não são lugares confortáveis de se estar, mas às vezes são indispensáveis para o nosso crescimento integral. Na cova, o Senhor demonstra o seu poder e a sua fidelidade para com seus filhos amados. Conforme o testemunho do rei, que acabamos de ler aqui, de fato, Daniel era um servo de Deus vivo, do Deus que intervém. Quanto aos leões,
que ficaram fora da cova, para dos covardes, invejosos, traidores, os quais colheram o que semearam, para ele nenhum ano foi enviado, e consequentemente as bocas dos leões de dentro da cova não foram fechadas, morreram desgraçadamente. O intuito de matar os outros, os invejosos, acaba se matando. O desejo de acabar com a ascensão profissional e eclesial de alguns, os invejosos de alto daquilo que se conquistaram, desabam. O da história daqui, narrada, perderam seus assentos de príncipe e presidente e acabaram dentro de uma cova, tornando-se rações de feras, tendo os ossos esmigalhados. A retratação do rei, a glória de Deus e a contínua prosperidade de Daniel está nesses dois versículos, versículo 25 ao 27. 3 versículos. Então o rei Dario escreveu ao povo, aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra. Pai vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. E o que permanece para sempre, o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Versículo 27. Ele livra e salva, e faz sinais de maravilha no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, esse Daniel, pois prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Quando o líder erra, ele toma consciência do seu erro. No mínimo se espera dele a retratação e a correção do erro. Assim agiu Dario. Assim devem agir todos aqueles investidos de autoridade. Reconhece o erro, é um sinal de humildade, dignidade e integridade de caráter. Em meio a todo o ocorrido, Deus foi mais uma vez exaltado por ser bondoso e poderoso. Livramento, e seu servo Daniel continuou prosperando em suas realizações. Daniel não usa a integridade arranhada pela fera humana, nem seu corpo pelos leões. O episódio desse capítulo aqui, 6 de Daniel, legitima as nossas almas e fortaleza a nossa fé no Deus vivo. Nosso Deus possui poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele controla não só a natureza, mas o reino e o rei de todo o universo. Aquele que abriu o mar para o povo de Israel passar é o mesmo que fez as muralhas de Jericó ruírem. Ele perseverou os profetas Jonas no ventre do grande peixe e também livrou os seus servos da morte da fornalha de fogo, que são os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, e fechou a boca dos leões naquela cova. Tamanha demonstração de poder. E fez com que até mesmo aquele rei pagão reconhecesse de forma oficial a grandeza de Deus. Ele fez decretos dizendo que o Deus de Daniel é o Deus vivo e eterno, cujo reino é indestrutível e seu domínio extinguível. O rei declarou que Deus livra, salva e faz sinais de maravilha no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder de leões. Daniel colocou a honra de Deus acima do seu próprio bem-estar. Ele colocou sua vida espiritual acima da sua vida terrena. Diante da riqueza de sua comunhão com Deus, do tesouro, de poder confiar no Criador, no céu e da terra, a cova dos leões era um berço, era um preço muito pequeno a se pagar. Então nós precisamos ser, não como os invejosos, como traidores, precisamos ser como Daniel, buscando mais fazer o melhor, como você estiver fazendo para Deus. Busque a face do Senhor, porque Deus está no controle de tudo. Os olhos de Deus caminham sobre a face da terra. Ele vê tudo. E nós precisamos ter uma postura, ter caráter, ter humildade, porque um dia todos nós vamos morrer, mas não vamos levar nada.
Nós precisamos ter essa postura de Daniel no governo do rei Dario. E que Deus possa abençoar cada um de nós, possa abençoar nossa casa, nossa família, e possa abençoar o povo brasileiro. Que Deus tenha misericórdia. Amém? Deus te abençoe.